Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 3 de março de 2023 e estamos aqui para mais um Oriz Podcast, diretamente da Faria Lima. O assunto que temos para comentar hoje tem a ver com dois eventos muito importantes essa semana. Em primeiro lugar, o anúncio com relação à reoneração dos combustíveis e o segundo assunto, o resultado da Petrobras e a coletiva que sucedeu à divulgação do resultado, assunto que nos fez trazer aqui o Luiz Azevedo, aqui do nosso time na Oriz, o nosso estrategista de renda variável. Então, bom dia, Marcos, bom dia, Luiz. Bom dia. Eu queria, Marcos, primeiro que você falasse sucintamente o que o governo acabou divulgando, né, no início da semana, e aí a gente pega o gancho para comentar suas implicações. Não, claro, acho que essa altura do campeonato já está bem amplamente divulgado, né, as decisões do governo, né? Mas acho que vale a pena só fazer um retrospecto, né? O que estava na mesa, né? O governo anterior, né, decidiu lá em algum momento lá reduzir em 69 centavos, né, o preço da gasolina, né? Obviamente de maneira eleitoreira, né? E a MP caducaria no começo do ano, né? E o governo acabou prorrogando por 2 meses, né? Esse valor a menos cobrado de imposto, né? E caducaria a MP agora no final de fevereiro e equivaleria a um aumento, né, na gasolina de 69 centavos. O que o governo decidiu? Decidiu não reonerar no valor total, né, dos 69 centavos, né, reonerando aí em 34 centavos, um pouco mais que a metade, menos que a metade do total, né? Só que isso vai trazer de alguma maneira algum impacto fiscal, né? Que acho que é o principal fruto aqui da discussão nossa, né? De maneira que esses 34 centavos que houve de reoneração do combustível, da gasolina, vai repercutir de maneira na inflação brasileira, né? Alguma coisa perto de 25, 30 centavos, de 25 bips a 30 bips na inflação brasileira, no IPCA, né? Ao longo dos próximos 30, 40 dias, né? E, ao mesmo tempo, né, para ajudar a custear essa decisão, o governo decidiu, e aqui acho que é o ponto mais polêmico, né, Caval, que acho que vale a pena entrar em mais detalhes, né, decidiu tributar as exportações de petróleo cru em 9,2%, né, só para trazer em números aqui, o ano passado o Brasil exportou 42 bilhões de dólares em petróleo cru, né, então seria um imposto que teria uma importância arrecadatória grande se fosse estendida pelo ano inteiro, né? Mas no caso, né, o que foi decidido pelo governo fazer de maneira temporária, né, provisória, por 4 meses esse imposto, que vai gerar alguma coisa perto de 7 bilhões de reais de arrecadação nesse período, né? O que estaria um pouco de recomposição ainda da perda tributária em cima desse imposto que não foi restabelecido nos valores originais do ano passado. E aqui fica a grande polêmica, né, Caval? É uma decisão muito ruim, muito equivocada em termos de política econômica macro para o país, né? De fato, inclusive para quem tiver interesse, vamos dizer, mais específico no assunto, eu acabei escrevendo um artigo que foi divulgado na quarta-feira pela Broadcast, comentando o equívoco e até, me parece, a fragilidade jurídica, né, embora não seja advogado, da tributação sobre exportação da maneira como ela foi feita, né? A tributação sobre exportação ela vai na direção contrária a tudo aquilo que a gente deseja, né, no sistema tributário, que, de uma forma simplificada, é que a tributação, né, favoreça ou desfavoreça as atividades que você está tributando, né? Então, toda a tendência internacional mais recente diz que você tem que, para ser competitivo, né, não tributar a exportação e desonerá-la o mais possível, né, idealmente totalmente, de qualquer encargo, qualquer tipo de tributo, né? E temos que chamar a atenção também, que passou desapercebido para muitos, inclusive a própria mídia,
que isso não afeta apenas a Petrobras, e sim as empresas privadas, nacionais, estrangeiras, que entraram em leilões, né, pagaram outorgas ou no regime de partilha valores elevados, correram o risco, né, desses empreendimentos dentro de uma regra do jogo que foi alterada, né, ao longo de um fim de semana, numa decisão que, segundo a mídia e analistas políticos, foi tomada, né, de maneira prematura e sem mesmo conhecimento de lideranças políticas e mesmo membros do alto escalão do governo, né? Então, nesse sentido, vale chamar a atenção que foi uma medida que traz um valor expressivo do ponto de vista do resultado dessas empresas, inclusive empresas nacionais, né, que não têm o porte da Petrobras ou das grandes empresas estrangeiras que aqui também investiram, mas que também, né, estão sofrendo esse tributo e a mudança da regra de jogo, né? Há que se questionar que, do ponto de vista do problema que o governo queria resolver, que é um aumento de arrecadação de cerca de 30 bilhões de reais, o governo criou um precedente muito perigoso, né, para o investidor no setor de petróleo, para o investidor no setor de commodities de um modo geral, em troca de relativamente pouco, né? E é por isso que os sinais são de que o Congresso, né, pouco provavelmente aprovará essa MP com esse imposto de exportação, ou se a MP caducar, né, dificilmente será possível que o governo, né, estenda para os 4 meses seguintes, após o mês de junho, esse tipo de expediente. Então vai ficar de novo a questão de como preencher esse ponto da receita, né? Então uma medida de muito má qualidade, né, e muito negativa do ponto de vista da atração de capital estrangeiro, de investimento nacional no setor de petróleo e no setor de commodities de um modo geral. Né, Caval? Acho que vale, assim, acho que vale a pena entrar na questão do desvio de função, né? Porque o imposto tem todo um rito, né? Quando você quer fazer para fins arrecadatórios, né? Dependendo a questão da anualidade, a questão da noventena, né? E sobre a exportação, a arrecadação já é imediata, né? Existe um desvio de função, inclusive, Exato, na decisão. O imposto de exportação ele é regulatório, pensado, por que ele ainda existe, se ele é tão, vamos dizer, anacrônico e distorsivo? Porque há, por exemplo, situações em que você pode temer pelo abastecimento, né, de bens essenciais, de alimentos e tal, então você temporariamente tributa a exportação, né, inibe a exportação, e nesse meio tempo você tenta fazer com que a oferta inteira se recomponha. Ou seja, ele é eminentemente não arrecadatório, porque você vai inibir algo que você não quer que aconteça, então, obviamente, o imposto que você vai arrecadar vai ser muito pouco, né? E por isso ele não tem nenhum período, né, entre a sua instituição e a cobrança, né, ou anualidade ou noventena, e o governo claramente de uma maneira oportunista, né, escolheu esse imposto, né, distorsivo para poder rapidamente arrecadar o imposto antes mesmo, né, da MP ser votada. Já os líderes no Congresso têm dito que talvez nem vote a MP, mas depois de 4 meses eu já arrecadei o que eu queria, o que mostra, né, o oportunismo dessa medida que em nenhum momento, né, foi sinalizada ou negociada com o setor de petróleo. Agora, além disso, né, vale a pena comentarmos, e aí eu queria passar a palavra para o Luiz, a sequência, né, dessa novela com a divulgação do resultado muito positivo, aliás, da Petrobras, mas as sinalizações que foram dadas com relação à política de dividendos, que são importantes para a gente considerar, né, o efeito de todas essas medidas do ponto de vista dos acionistas, né, da empresa e também do lado fiscal. Exato, Caval. Acho que é interessante fazer um contexto do resultado da Petrobras, né, que em 2022 foi um resultado excelente,
né, beneficiado pelo preço do petróleo, obviamente, mas também por uma gestão muito orientada à rentabilidade, né? No quarto trimestre a gente viu isso, né, o resultado foi bom dentro da expectativa dos analistas e o destaque foi o dividendo. Eles anunciaram a distribuição de 36 bilhões de reais em dividendo, que perfaz mais ou menos R$ 2,74 por ação. Né? O curioso, que chamou a atenção, né, foi uma proposta dessa distribuição de uma reserva de cerca de 50 centavos mais ou menos, que é alguma coisa que ainda vai ser submetido à Assembleia Geral de Acionistas e que já indica um início aí de uma mudança de política de dividendos, né? Se a gente observar a magnitude do dividendo que foi alinhada aí aos últimos trimestres, né, deveria ser bem recebido pelo mercado, porque é um yield aí acima de 10%, simplesmente no trimestre, né? Mas a reação de mercado não foi tão positiva, né? Por quê? Porque a gente vê muita incerteza com relação à companhia, né? Acho que as incertezas permanecem, né, tanto com relação à política de preços, que pode afetar muito o resultado da companhia daqui para frente, na política de preços de combustíveis. Segundo, o plano de investimentos e, obviamente, a política de dividendos daqui para frente, que deve ser alterada, né? Então, acho que todos esses fatores ainda trazem muita incerteza para a Petrobras e, obviamente, que inibiram aí uma reação mais positiva pelo dividendo, considerando também essa surpresa de uma criação aí de uma reserva, né, que a gente também não sabe muito bem para que seria utilizado. E Luiz, comenta nesse resultado agora e essa reserva de dividendo, o quanto que ela subtrairia, no caso desse balanço agora divulgado, na remuneração dos acionistas? A ideia dessa reserva, né, ela é explicada muito pela política de dividendos da Petrobras, né, que é um percentual da geração de caixa operacional menos investimento. Se a gente considerar que realmente 2022 foi um ano fora da curva, né, e o plano de investimento, né, ele carrega um componente basicamente fixo aí em termos de dólar, né, isso trouxe uma alavancagem muito grande para o que poderia ser pago ao longo de 2022. Foi isso que aconteceu, né? No caso do quarto trimestre, né, o que foi colocado pelo Conselho, eu acho que seguiu muito a política de dividendo, né, e teve aí uma sobra aí de cerca de 6 bilhões de reais, que foi o que foi proposto ser colocado em reserva. Né, o dividendo ainda foi submetido para a Assembleia de Acionistas, que vai acontecer em abril, né, deve ser pago em 2 tranches depois disso, mas ainda traz uma certa incerteza, né, até que ponto, de fato, esse dividendo vai ser pago ou pode ser eventualmente vetado ou alterado na frente. Então, acho que até essa distribuição traz aí um determinado nível de risco e incerteza. Agora, a União e bancos públicos, enfim, BNDES, perderiam quanto desse dividendo? A participação do governo, se a gente somar tanto o governo quanto o BNDES na Petrobras, é alguma coisa aí perto de 37%. Né? Então, se a gente considerar essa retenção dessa reserva de 6,5 bi que foi colocado, né, dos 50 centavos, já perfazeria isso a 2 bilhões, né, simplesmente nessa simples retenção adicional aí do dividendo. Aqui, Cavalo, acho que vale citar alguns números, né? Fazendo umas contas, arredondando um pouquinho os números, né? O ano passado, né, não estou nem olhando para especificamente esse resultado que saiu agora, porque eu estou olhando do aspecto do desembolso, né, do pagamento do dividendo que vai se dar esse ano, né? Eu estou olhando mais o que já foi 2022. Houve uma distribuição de quase 190 bilhões de reais em dividendos no ano passado. Para a União, aí eu estou falando o governo e BNDES, eles abocanharam aí cerca de 70 bilhões de reais desses 190 bi que foram distribuídos. Tendo uma realidade diferente do preço do petróleo esse ano, né, que está abaixo da média do ano passado, né, supondo que de 190 vá para 100 bilhões de reais a distribuição de dividendos, aqui eu estou fazendo uma premissa muito simplista, né,
a gente teria que esses 70 bi que foram distribuídos para a União via BNDES e governo, ele cairia para alguma coisa perto de 35, 40 bilhões, supondo nenhuma mudança nas regras de distribuição de dividendos correntes, né? Então a gente cairia de 70 para alguma coisa perto de 40. Só aí a gente perderia, né, de arrecadação algo perto de 30 bi, mas que está muito mais ligada ao preço do petróleo. Se a gente tiver uma mudança da política de distribuição de dividendos e a política de preços, a gente está falando numa arrecadação a menos, né, a menor, bem maior que esses 30 bilhões, alguma coisa que pode chegar a 50 bilhões. E nesse momento, a grande preocupação que deveria ser, né, na nossa opinião, é zelar pela política fiscal mais prudente, né? Esses 50 bi faz muita falta. Muita falta. Então aqui vem um outro ponto importante quando a gente analisa conjuntamente, né, essas duas decisões, a parte da reoneração dos combustíveis, a tributação das exportações de óleo cru e ao mesmo tempo o que foi sinalizado com relação ao dividendo da Petrobras, a gente percebe um aspecto interessante que quando eu divulguei o meu artigo na quarta-feira não foi possível abordar, não havia ainda saído o anúncio do resultado da Petrobras, que de um lado, né, você tributa as exportações, né, o que afeta o resultado, né, das empresas exportadoras de óleo cru e afeta, evidentemente, o caixa no momento do desembolso, né? Do ponto de vista da Petrobras, esse impacto ele é relativamente menor, porque a Petrobras ela tem grande parte da sua produção, evidentemente, vendida no mercado interno, ela tem outras atividades de refino, né? E no caso de empresas privadas nacionais, né, há empresas que são exclusivamente produtoras de óleo cru, né, exploram petróleo, e quase que na sua maior parte exportam esse petróleo. Então, o efeito da medida é desproporcional, né, do ponto de vista competitivo, em detrimento do capital privado, sobretudo nacional, né? E claro que no caso das empresas estrangeiras são grandes empresas, onde o Brasil não perfaz, né, uma parte tão importante assim do seu resultado, mas mesmo assim há sempre o aspecto da quebra da regra do jogo. Mas no caso das empresas produtoras de petróleos nacionais de capital privado, há sim um efeito desigual, né, e, ao meu ver, desleal do ponto de vista da decisão que foi tomada. Além disso, né, nós temos que lembrar que, do ponto de vista fiscal, o governo vai recolher aí cerca de 7 bilhões, como disse o Marcos, né, com esse imposto de exportação por 4 meses. Né? Nem tudo isso vai ser pago, evidentemente, pela Petrobras. Né? Agora, a Petrobras, ao mesmo tempo, vai deixar de recolher a integralidade ou vai recolher menos dividendos do que recolheu no ano passado, né? Como é a intenção manifesta pela nova diretoria. Então ela, que já tem um impacto pequeno do ponto de vista do resultado, ela vai ter uma situação de caixa, né, preservada na medida em que ela diminui o dividendo. Então mostra de novo a desproporcionalidade da medida, né, prejudicando fortemente o capital privado, sobretudo nacional, no setor. E ainda mais, se a gente for considerar o efeito fiscal, né, o governo tributa a exportação e pega o setor privado também, né, mas, ao mesmo tempo, reduz o dividendo da Petrobras. E se a gente for fazer uma conta, né, sobre o quanto que ele pode arrecadar com esse imposto de exportação e o quanto que ela vai receber, a União vai receber a menos de dividendos, praticamente uma coisa anula a outra. Né? Então, qual foi o sentido dessa medida, né, se ela não faz nem sentido, do ponto de vista econômico, é um enorme retrocesso alocativo, prejudica as empresas nacionais no setor e ainda por cima é praticamente, né, um jogo de soma zero na área
fiscal. Então, acho que ressalta um ponto que nos preocupa muito aqui na URIS, que é a baixa qualidade das decisões de política econômica que nós temos tido no novo governo, né? Então, agora só resta torcer, né, para que o Congresso Nacional, ou o Poder Judiciário, inclusive, né, possam vir a reverter essa medida que, na verdade, né, não tem um ganhador, né? Foi aí anunciado, a mídia, né, exaltou no início da semana a vitória do ministro Haddad, né? Mas se a gente olhar tudo o que aconteceu durante a semana, fica a grande dúvida. Quem que ganhou? Parece que nem o fiscal, nem o setor de petróleo, nem os acionistas das empresas, né? Ninguém ganhou. Parece que foi uma decisão onde todos perderam. Sim, aquela história, né? O cobertor é curto, você tem que fazer algumas decisões. O governo está muito preocupado com a história dos juros, né, da Selic, né? Tem sido um tema muito atacado pelo governo, né? E no anseio, né, de buscar algum resultado de política monetária um pouco mais frouxa ao longo dos próximos meses, o governo não quis reonerar na quantidade correta, né, os combustíveis, com um custo para o fiscal, com um custo para a arrecadação, e aí precisa achar dinheiro de algum lugar e toma uma decisão intempestiva, né, de colocar uma tributação que, aos olhos de hoje, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, parece pouco inteligente, para dizer o mínimo. E, de alguma maneira, deve inibir investimento olhando para frente, né? Pelo menos vai fazer com que os investidores ponderem esses riscos para frente e exijam uma taxa de retorno maior para fazer qualquer tipo de investimento. Até porque a retórica, né, utilizada pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o ministro Haddad, foi muito infeliz nesse sentido, na direção de que o setor goza de lucros excessivos, né? Então, no exterior, houve, sim, países que fizeram impostos, né, sobre lucros, né, excedentes e tal, e isso poderia ter sido feito no Brasil aqui. Olha, uma parcela desse lucro excedente tem que ser feito, nós vamos tributar, né, só que o mecanismo não é o imposto de exportação. O mecanismo é uma tributação sobre o imposto de renda, né? E sobre a renda das empresas. O que exigiria, né, que você enviasse para o Congresso Nacional um projeto de lei, né, que fizesse esse aumento de imposto de uma maneira excepcional. Discutido, né, com a sociedade, né? Porque lá fora, foram decisões discutidas com a sociedade. E não na forma da canetada, isso. Né? Via imposto de exportação. E eu acho que merece destaque também que é o setor cíclico, né? Então você vai ter um ano bom, como de fato foi 2022, mas você tem alguns momentos em que o preço da commodity cai e o resultado sofre bastante, né? Então, mesmo uma abordagem de que o lucro possa ter sido muito alto de fato, acho que é bom contemporizar com todo o histórico, né, que em alguns momentos a rentabilidade do setor cai bastante conforme o preço da commodity, né, que a empresa não tem muito controle, ele oscila. Sim. Bom, nos alongamos um pouco aqui, tinham vários assuntos, né, para abordar e agradecer a participação aqui do Luiz, vai estar também frequentemente aqui no nosso podcast. Agradecer a todos aí, todas, e desejar um bom fim de semana. Bom final de semana. Bom fim de semana, obrigado.